Bom, gente, como eu havia falado com vocês, o programa que eu usava, ele saiu do ar, eu não consegui instalar um outro programa satisfatório. E para a gente não deixar a matéria acumular, eu vou usar esse programinha do próprio Windows, mas não tem aquela canetinha, mas paciência, vai dar certo. A gente vai falar hoje sobre a extinção do contrato de trabalho, mais especificadamente do contrato por prazo determinado. A gente já falou, gente, desse contrato por prazo determinado, mas eu vou fazer uma breve explanação, porque não adianta que eu falar como que funciona a extinção, sendo que vocês nem lembram provavelmente o que é o contrato por prazo determinado. Vamos lá. O contrato por prazo determinado é um contrato normal, porém com período definido de início e de término. Ou seja, eu entro no emprego sabendo que eu vou começar a trabalhar em março e vou ser dispensada, por exemplo, em junho. A Lei 9.601 de 98 instituiu o contrato por prazo determinado com duração máxima de 2 anos, exclusivamente para atividade de natureza transitória. Ou seja, quando tem, por exemplo, período de festa de final de ano, pode-se fazer um contrato por prazo determinado, porque é de natureza transitória. Logo, aquele movimento ele não vai existir mais. E ele não pode ultrapassar o prazo de 2 anos. Beleza? Então, a duração do contrato por prazo determinado é de no máximo 2 anos. Pode prorrogar? Pode. Mas de qual forma essa prorrogação vai acontecer? O contrato de trabalho poderá ser prorrogado mais de uma vez, desde que o tempo máximo seja de 2 anos. Se ultrapassar o prazo de 2 anos, o contrato passará a ser contrato por tempo indeterminado. O que isso quer dizer? Eu posso fazer 4 contratos de 6 meses. Trabalho 6 meses, renova mais 6 meses, trabalho 1 ano, renova mais 1 ano e meio, até dar 2. Mas se ultrapassar esses 2 anos, passa a ser... Só um instante, gente, meu celular. Passa a ser um contrato por tempo indeterminado. Desculpa, gente, o celular tocou. Sobre o intervalo para o novo contrato. É de no mínimo 6 meses para ser renovado. Por quê? As pessoas, para não ter que pagar todas aquelas verbas trabalhistas do contrato por prazo indeterminado, iam fazendo pequenos contratinhos. E isso burlava a legislação. Ou seja, se eu fui contratada para trabalhar de janeiro a junho, eu só posso ser contratada no outro ano, porque eu tenho que esperar esse lapso de 6 meses. Beleza? Fazendo essa nota introdutória, vamos falar aqui sobre a extinção do contrato por prazo determinado em 3 hipóteses. Vamos estudar a letra A, primeira hipótese. Quando a extinção, o rompimento do pacto do contrato de trabalho foi por iniciativa do empregador, do dono da empresa. Quando o empregador, gente, ele rompe o pacto laboral, ele chega para o empregado e fala, não te quero mais, antes do termo final estipulado do contrato, o empregado vai ter direito a uma indenização equivalente à metade da sua remuneração até no final do seu contrato. Isso está no artigo 479 da CLT. Um exemplo para ficar mais claro. Claro é ótimo. Um exemplo para ficar mais claro. Um contrato de 1 ano. O empregador, o dono da empresa, chega para você e fala assim, olha, eu não quero que você trabalhe, te contratou em janeiro para você ficar até dezembro. Aí o empregador chega para você e fala, olha, não, já é outubro, eu estou apertado, eu quero rescindir o contrato com você agora, faltam 2 meses para acabar o nosso contrato. Pode? Pode, desde que o empregado ele seja remunerado. Vamos supor que esse empregado, do exemplo aqui, recebia R$2.000 por mês. Então, ele vai receber o quê? Metade do que ele ganha até o final do contrato. Faltou quais meses para completar o prazo do contrato? Ele trabalhou outubro, então faltou novembro e dezembro. Se ele estivesse trabalhando normal, ele ia receber 4.000, 2.000 por mês. Mas como é só uma indenização, ele vai receber metade. 1.000 no mês de novembro, 1.000 no mês de dezembro. Beleza? Essa é a primeira hipótese, primeira situação na extinção do contrato por prazo determinado. Esse aqui da letra A. Quando o empregador decide
colocar fim no contrato antes da data estipulada. Vamos ver a segunda hipótese do rompimento do pacto laboral. Só que nesse caso aqui da letra B, gente, quem quis sair antes foi o empregado. Tipo assim, o empregado falou pro patrão, né, que ia trabalhar de janeiro a dezembro, só que ele encontrou um emprego muito melhor. Então, o empregado que chega pro patrão e fala, olha, eu não quero mais trabalhar. E nesse caso, gente, como é que funciona? Vai ter que indenizar a empresa? Porque no caso aqui de cima da letra A, teve que indenizar a empresa. E aqui embaixo, quando é o empregado que deu causa ao rompimento? O que vocês acham? Nesse caso, gente, quando o empregado que rompe o contrato, somente ele vai ter que indenizar a empresa se o empregador comprovar que houve prejuízo com a saída do empregado. Está no artigo 480 da CLT. A indenização vai ser a mesma do artigo anterior, né? Dessa letra A aqui, dessa situação. Metade da remuneração até a data estipulada para a finalização do contrato. Um exemplo, vamos supor, meu contrato com a faculdade é por prazo indeterminado. Mas vamos supor que ele tivesse me contratado para trabalhar de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Aí chega agora, novembro. Eu falo, olha, eu não quero trabalhar dezembro. Eu quero cancelar meu contrato agora com a faculdade. Pensa, faltando um mês. Semestre prestes a acabar. Eu posso fazer isso? Posso, mas nesse caso, a faculdade, ela vai comprovar facinho que a minha saída, assim, do nada, vai causar um prejuízo imenso. Até achar um outro professor de direito, que provavelmente estão todos empregados, pensa o prejuízo. O que eles iam fazer com vocês? Porque não tem ninguém na faculdade de dar aula de direito, sou só eu? Então, nesse exemplo, vamos supor que eu ganhasse 5 mil reais por mês. Como eu queira sair em dezembro, se eu realmente quiser sair em dezembro, eu tenho que pagar metade para a faculdade, 2.500, como uma forma de indenização, para ela arrumar um outro professor, assim, correndo às pressas. Mas isso na prática, gente, no caso aqui, como eu sou professora e trabalho numa instituição que só eu dou aula de certa matéria, é mais fácil a gente entender. Mas isso na prática não acontece. Porque a maioria das vezes que o empregado, ele é embalador, ele é caixa, então ele é facilmente substituído, entendeu? Aí quando não tem prejuízo para a empresa, não tem por que indenizar, beleza? A terceira situação é quando existe a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. É um nome feio, mas é fácil de entender. Quando houver essa cláusula no contrato por tempo determinado, e o que é essa cláusula, gente? Essa cláusula, ela consta no contrato de trabalho que é autorizado a rescisão do contrato de trabalho por ambas as partes. Se consta essa cláusula, fala, olha, tanto um quanto o outro, tanto o empregado quanto o empregador, se eles quiserem terminar o contrato antes do tempo, pode. Então, nessa terceira situação aqui, quando houver essa cláusula, a rescisão vai se dar como nos termos do contrato por prazo indeterminado, aquele do artigo 481 da CLT. Beleza, qualquer um pode rescindir, não tem problema nenhum. Mas aí a pessoa vai ter direito a tudo. Todas as verbas do artigo 481. E quais são essas verbas que o empregado tem direito, nos casos de extinção do contrato por prazo indeterminado, se tiver essa cláusula? Ele vai ter direito ao aviso prévio, indenizado. Nossa, eu tô gravando tanta aula que eu tô rouca. Ao 13º proporcional, as férias proporcionais mais 1/3, ao FGTS mais 40% de multa. Então, em regra, os contratos por prazo determinado não precisa pagar essas verbas. Mas, se houver essa cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, vai pagar tudo como se o contrato fosse por tempo indeterminado. Falando assim, na realidade, essa cláusula aqui, gente, ela não é vantajosa para a empresa, para o empregador. Então, quase nunca ela consta nesses contratos por prazo determinado. Porque eles já fazem esse contrato por prazo determinado justamente para não ter problema. Então, é muito difícil mesmo a empresa colocar essa cláusula aqui. Beleza?
Essas são as 3 hipóteses de extinção do contrato de trabalho por tempo determinado. Então, se eu perguntar na prova, quais são as 3 hipóteses de extinção do contrato de trabalho por tempo determinado? Rompimento rompimento do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, rompimento do contrato de trabalho por iniciativa do empregado e cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Se eu perguntar para vocês, como que funciona o rompimento do pacto por iniciativa do empregador, vocês vão saber explicar? Tomara que sim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.